na esperança de um mundo melhor. É que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Boa noite, meus queridos amigos, irmãos. Nosso programa Espiritismo em Foco. Hoje é dia 9 de abril, né, de 2018. Ou seja, o ano já está passando, nós estamos já aí no quarto mês já do ano, daqui a pouco estamos no meio do ano, quando for ver a gente já está no final do ano, né? E hoje nós temos a alegria de receber, depois de muito tempo aqui no nosso programa, meu querido amigo João Carvalho Neto, lá de Saquarema. Alegria minha. Muito, né? Depois de muitos anos. Que saudade. Mas está de volta, mas agora como eu já consegui descobrir de novo, e vai voltar aqui outras vezes nos próximos programas. Tá? Então, meu querido amigo, o tema que você está trazendo para a gente hoje é um tema bacana, importante, polêmico, porque quando se fala de morte, né, as pessoas ficam com medo, acham que morte é um castigo. Mas nós vamos aprender aqui hoje contigo aqui, vamos entender mais, vamos conversar, bater um bate-papo para saber morte e perda de entes queridos. Vamos aprender um pouquinho aqui. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta e está assistindo a gente pela TV, manda aqui um WhatsApp para a gente, o telefone é o DDD 22 999-715116. Está aí na telinha o telefone. E você, nossos amigos que estão aqui no Facebook, pode também mandar a pergunta aqui, direto aqui para mim aqui, que eu vou ler aqui ao vivo aqui a sua pergunta no Facebook e vou fazer a pergunta ao vivo aqui para o meu querido amigo João Carvalho, tá? Então ele vai responder com todo carinho, já tem algumas pessoas já entrando aqui no Facebook, assistindo. Então, meu querido amigo Airon já está assistindo, um abraço para você, meu querido amigo Airon. Semana que vem nós vamos receber a minha querida amiga Dirce, lá do Centro Espírita Leon Denis e da Amber Lagos. Ela vai falar sobre relações familiares. Também, sempre, a Dirce também sempre, quando vem aqui, é um programa maravilhoso, sempre nos dizendo muitas coisas boas, como psicóloga, né, como espírita. Então, realmente é muito bom o bate-papo aqui com a Dirce. Então, ela vai estar aqui semana que vem no programa e vai estar também com a gente lá no Ceareiros do Bem, fazendo a palestra também. Tá ok? Vamos falar então aqui das palestras esta semana nas Casas Espíritas aqui em Cabo Frio. Esse mês de abril, é um mês
bastante bacana para os nossos amigos do Centro Espírita Trabalhador de Jesus. É o mês de aniversário, 95 anos. do Eu Centro vou Espírita. estar lá. Você está na programação aqui também, estou vendo aqui. Então, deixa eu ver, qual dia que você vai estar lá? É o final do mês, se eu não me Dia engano. 22, dia 22 de abril. Então, 95 anos de Trabalhador de Jesus, né? A primeira casa aqui da nossa região, e que, através desta casa maravilhosa, muitas casas surgiram através do Trabalhador de Jesus, inclusive o nosso Ceareiros do Bem, também, né? E vários outros centros espíritas, dessa casa maravilhosa dos nossos amigos aí do Trabalhador de Jesus. Então, dia 11 agora, quarta-feira agora, às 20 horas, vai ter minha querida amiga Sônia Rolim, lá do Amor e Caridade, vai falar sobre Espíritas, amai-vos. E no domingo, dia 15, às 18 horas, Vinícius Lara, lá de Juiz de Fora, que vai estar no encontro, né, de divulgação, que nós vamos falar daqui a pouco. O tema Vícios e Virtudes. Então essas são as palestras do Trabalhador de Jesus esta semana, tá ok? No Ceareiros do Bem, que é dia 12 agora, quinta-feira, às 20 horas, vai ser minha querida Fernanda, lá do Centro Espírita Ceareiros do Bem, e o tema dela é Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Então, minha querida amiga Fernandinha, lá do Trabalhador, lá do Ceareiros do Bem, que vai estar com a gente lá, fazendo essa palestra, tá ok? No Amor e Caridade, dia 13, agora, sexta-feira, vai ser minha querida amiga Cláudia Oliveira, lá do Fonte de Luz, da volta do espírito, extinta a vida corpórea, a vida espiritual. Então, sexta-feira agora, às 8 horas, dia 13, às 20 horas, no Amor e Caridade. No domingo, às 10 horas da manhã, é a Fernanda também lá, que vai fazer o mesmo tema, tá? Bem-aventurados que tenham fechado os olhos. Então a Fernanda vai estar quinta-feira lá no Ceareiros e no domingo de manhã, 10 horas, lá no Amor e Caridade. E na segunda-feira que vem, às 17 horas, Pluralidade das Existências, com meu querido amigo Marcelo Turra, lá no Amor e Caridade. Na Casa René Peça, daqui a pouco, às 8 horas, vai ser a Benizete Ramos, lá do Grupo Espírita Allan Kardec, de Araruama, falando sobre... É um tema livre, dela vai ser um tema livre. Então, essas são as palestras que vão ocorrer essa semana nas casas espíritas aqui da região. Coloca pra gente aí, o Davi, o cartaz aí do encontro de divulgação. Esse é o encontro de divulgação que vai ocorrer agora, sábado agora, dia 14, de 15 horas, a partir de 15 até as 20 horas, parece. Deixa eu ver aqui. De 15 às 20 horas vai ter. Vai ser o evento, né, que é o encontro. 12º Encontro de Divulgação da Cultura Espírita. Então vai ser aqui no Colégio Miguel Couto, né, que todo mundo conhece, o Colégio Miguel Couto, aqui no centro de Cabo Frio. E o tema vai ser a Gênese, nossas origens na visão espírita. Então nós vamos ter apresentações de músicas, de teatro, de dança, vão ter jovens caracterizados de vultos espíritas, né? Sala de multimídia, vai ter evangelização infanto-juvenil, vai ter estudos da gênese orgânica, vai também uma obra, um livro Nosso Lar. Então vão ter muitas coisas boas de 15 às 20 horas. Então, quem puder estar lá, estou convidando a todos os nossos amigos, as pessoas espíritas e não espíritas que assistem nosso programa, estão todos convidados lá para conhecer um pouquinho mais da doutrina espírita, do que é a doutrina espírita, e vai ser um prazer receber a todos lá agora, sábado, agora, a partir das 15 horas. Ok? Então, nós vamos passar então um apoio cultural, rapidinho, e voltamos já para a gente começar a conversar com o meu querido amigo João sobre esse tema de hoje, a morte e perda de entes queridos. Vai ser um bate-papo bacana, vamos aprender muita coisa boa hoje. Então, é rapidinho.
na esperança de um mundo melhor. É que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Então nós voltamos do nosso apoio cultural e agora, antes de nós começarmos a conversar com o meu querido amigo João, vamos pedir que ele faça uma oração para todos nós, pedindo, né, os espíritos amigos, responsáveis pelo nosso programa aqui, para que nos inspirem o meu querido amigo João, para que a gente possa fazer um programa que tire o máximo de dúvida, né, de todos. Caso você tenha dúvida, pode mandar um WhatsApp ou aqui o Facebook, fazer a pergunta. Está o telefone na telinha, 999-715116. Você pode mandar a pergunta que eu faço aqui, ao vivo, aqui para o meu querido amigo João. Então, vamos juntos agora, então, pedir ao João que faça uma oração para todos nós. Vamos sim, Renato. Bem, então, para a gente começar aí esses momentos de reflexão, vamos fechar os nossos olhos, cada um onde estiver, porque a distância não importa, o pensamento voa, se expande. E vamos pedir a Jesus que nos abençoe nesse momento, que seja um momento de muita luz para todos nós, que a espiritualidade amiga possa estar nos inspirando, a todos nós, nos ajudando a entender o significado desse tema em nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, desmistificar os medos, os receios e ajudar a todos e a nós mesmos a lidarmos melhor com essas questões. E pedir também a Jesus que abençoe aqui esse programa, que vem trazendo luz à nossa região. Que seja, enfim, momentos de muita paz para cada um de nós, aonde cada um de nós se encontrar. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus queridos amigos, então, antes de nós começarmos a conversar com o João, vou fazer algumas perguntinhas para vocês que eu acho interessante. Eu estou aqui com 2 livros que o João escreveu. O primeiro foi Psicanálise da Alma, tá aqui, isso aqui, está dando para focar aí, Psicanálise da Alma, e Casos de um Divã Transpessoal. Então, eu gostaria que você faça. Você é terapeuta, né, transpessoal, não é isso? Eu sou psicanalista, que eu chamo de transpessoal, porque como eu trabalho com a terapia de vidas passadas,
Então eu acabo associando a psicanálise com a terapia de vidas passadas, então fica uma psicanálise que eu chamo de transpessoal. Então, conta pra gente então a história desse primeiro livro aqui, Psicanálise da Alma. Então, esse primeiro livro, Psicanálise da Alma, Renato, foi quando eu venho de uma formação espírita assim, bem sólida, né? Bem de jovenzinho mesmo, né? E acreditando, acho que eu nem vou dizer acreditando, né? Com a plena vivência e convivência da imortalidade da alma, enfim, da reencarnação, dos princípios básicos da doutrina espírita. Isso. E aí eu, ao longo do meu trabalho, da minha vida, em um determinado momento eu comecei a fazer uma formação em psicanálise, já vinha um pouco caminhando nesse rumo, me apaixonei pela psicanálise, acho que Freud foi um dos grandes gênios, né, do século XX, ele viu coisas assim que as pessoas não tinham visto e que abriram muitos horizontes da compreensão do espírito humano, do ser humano, mas Freud era materialista, ele era materialista, apesar de que em alguns momentos, já no final da vida dele, ele reconheceu que na mente, como ele viu, não cabia todos os fenômenos que ele estava percebendo. Mas mesmo assim ele continuou ali no materialismo dele, né? E eu me vi dividido com essas duas consistências. Eu sou um estudioso por natureza, me mergulhei na psicanálise, e eu me vi aí dominando essas duas áreas, o espiritismo, né, dentro do que a gente pode, e da psicanálise dentro do que a gente pode, e como se houvesse uma dicotomia, uma teoria muito materialista e outra que é totalmente voltada para a realidade espiritual, né? E eu comecei a perceber que deveria ter um eixo comum que pudesse juntar tudo isso. Foi quando caiu assim no meu colo a possibilidade de fazer um curso de formação em terapia regressiva, né, de vidas passadas, que eu me apaixonei, me aproximei muito do Milton Menezes nessa época, né, que é um dos precursores do trabalho aqui no Brasil e no mundo. O Milton Menezes é um dos pioneiros disso, né? O Mauro Cuítico também de Porto Alegre, que foi quem eu fiz depois uma outra formação que me foi muito útil também. E aí, de base dessa ferramenta, eu percebi que era possível associar psicanálise com espiritualidade, utilizando a técnica da terapia de vidas passadas. Por quê? Porque o que a psicanálise faz, basicamente? A psicanálise estuda a vida da pessoa, desde o momento em que ela nasce, ou da concepção, até a vida atual dela, o que o Freud chamava de romance familiar. Só que, do ponto de vista espiritual, esse romance familiar se estende para quem do nascimento, né? Ele vai lá para trás. Isso. Então, a terapia de vidas passadas me possibilitava olhar, além da vida atual com a psicanálise, olhar os antecedentes que vinham de vidas anteriores. E aí foi que eu comecei a perceber que era possível fazer uma psicanálise transpessoal. E para fundamentar esse trabalho, né, eu precisava de um modelo teórico que pudesse dizer para as pessoas o que eu acredito, como que eu vejo essa correlação. E aí foi que eu senti essa necessidade de escrever Psicanálise da Alma, que está aí, né? É um livro que me foi assim muito caro, foi muito caro assim no sentido que tem assim, foi momentos assim muito importantes da minha vida. E eu coloco aí mais ou menos a base teórica do que eu penso. É um livro muito psicológico mesmo, muito psicológico, as pessoas que gostam da parte psicológica, que gostam dessa questão da espiritualidade com a ciência, é um livro muito voltado para isso. E esse outro segundo livro, Casos de um Divã Transpessoal. Isso aqui já são casos, né, do seu dia a dia no consultório. Isso aí, né? Porque quando as pessoas começaram a ler o Psicanálise da Alma, elas gostaram muito. Né? Já foi até tema de estudo em algumas instituições espíritas lá no Rio. Eu chegava no Rio, ficava sabendo disso, ficava até surpreso. Estavam tendo grupos de estudo para estudar o Psicanálise da Alma. Mas as pessoas aí que são terapeutas, psicólogos, psicanalistas, começaram a me perguntar, mas na prática, como que se aplica isso? Como é que vai funcionar isso na prática? Aí eu falei, bom, então eu preciso mostrar para essas pessoas como que funciona. E aí eu escrevi o segundo livro, que são casos de um divã transpessoal, são 5 casos, onde eu abordo a minha experiência com 5 pacientes, né, que tiveram histórias bem interessantes, e o foco desse livro é a questão da saúde e da doença, baseado na história desses pacientes, dentro dessa visão da psicanálise e das vidas passadas. Ok, então deve ser muito. Então aqui no caso você consegue fazer regressão para tratar também. A terapia de vidas passadas hoje, ela faz parte do meu procedimento terapêutico. Né? Não é o meu objetivo, não é o meu foco em si. Ela é uma técnica que eu uso no meu procedimento terapêutico, que é muito psicanalítico.
Eu começo com a psicanálise, né? Vou trabalhando a questão do romance familiar da pessoa, tentando entender por que ela chegou onde ela está, quais são as questões que envolveram ela desde o nascimento, a família e tal. Mas aí chega um momento, chega aquela pergunta, mas e por que isso? Por que foi isso? Por que isso aconteceu? Aí que entra a terapia. Então vamos ver se lá atrás, numa outra vida, tem uma explicação do porquê disso. Aonde está começando? E aí o foco é direto, vai direto. Bastante, muita coisa. Graças a Deus a gente pode ser... Uma tem sido pergunta bem que útil. com certeza as pessoas estão perguntando é como é que elas conseguem adquirir esses dois livros? Esse meu livro, os 2 livros estavam sendo vendidos, ainda devem estar, que já tem tempo que eu não tenho contato com eles, no Instituto Espírita Bezerra de Menezes, lá em Niterói, e também pelo meu site, que é o www.joaocarvalho.com.br. Ali você pode comprar diretamente no paga site. pelo PagSeguro, tranquilo, seguro, e vai receber. A gente vende bastante ali. Tá, ok. Isso também, você também aqui, tô vendo que você também tem um jornalzinho, né? Um jornal lá do meu espaço. Saúde, Educação e Ecologia. Né? A gente fala muito, é muito focado na parte psicológica também, mas é muito em educação, ecologia. Essas questões. Isso é importante. Nós estamos precisando educar, né? Nos educarmos. Com certeza. Muito, né? Com certeza, bastante, né? Com certeza. A Dea lá de Sacoé. Sei, Dea, com certeza está me assistindo, nos assistindo aí, Dea. A Dea também já Abraço, participou aqui de vários programas com a gente aqui. É uma companheira nossa, uma amigona. A Dea está lá na AME, Araruama. Isso, e ela tem participado aqui já de vários programas nossos aqui. Que bom, muito interessante. Então vamos começar então a falar do tema de hoje, né? Que é sobre a morte. Então, antes de começarmos, nós temos que entender, aprender o que é a morte para nós espíritas e em geral. Como é que funciona isso? Bom, as pessoas, quando a gente pensa em morte, né, Renata, a gente pensa logo na cessação da vida, né? É o conceito mais imediato, porque vamos levar em consideração aí que a história do ser humano aqui na Terra é uma história aí, você pode botar aí desde do Homo sapiens sapiens, de 500 mil anos, em média, por aí. Então a gente lida com a morte como cessação da vida há pelo menos 500 mil anos. Então esse imaginário está muito sedimentado no inconsciente coletivo da humanidade e no nosso inconsciente. Então, há quanto tempo a gente fala de continuidade da vida depois da morte? Com o espiritismo, nem 200 anos ainda. Perdi a conta. 160, por aí, né? É claro que as filosofias orientais, o budismo, o lamaísmo, né, eles já falam disso também já há muito tempo. Mas para os ocidentais, nem tanto. As religiões cristãs até falam da vida depois da morte, mas com concepções muito dogmáticas ali, né? Não tão práticas, assim, com relatos práticos que pudessem ilustrar mais, né? Então, a ideia da morte como cessação da vida física, ela ainda é muito forte para todos nós. Muito forte. Daí o medo, a ansiedade, a angústia, né? A apreensão diante do fim. Apesar de, mesmo aqueles que têm uma convicção forte, uma convicção bem embasada nos conceitos espíritas, que leem livros espíritas, que têm os relatos, né? Toda aquela reportagem do mundo espiritual narrando como que é a vida depois da morte. Mesmo esses que estão bem embasados, é claro que existe uma certa apreensão. Porque para aquele que está aqui nessa vida e passa pelo portal da morte, existe um fato que é inequívoco. Apesar da vida não terminar, mas o contexto em que essa vida estava inserida termina. Você abandona aquela estrutura social, a sua casa, o seu lar, a sua família, o seu trabalho, coisas que davam referência a você, que diziam para você quem você é de alguma forma. Porque quando nós nascemos, é claro que do ponto de vista espiritual nós sabemos que nós trazemos aí uma história, né, de vidas passadas. Mas quando nós nascemos, naquele momento, aquele bebezinho que nasce ali, ele está ali meio que como uma tábua rasa naquela encarnação. E qual é a informação que ele vai ter de quem ele é? É das pessoas que estão afim. Primeiramente da mãe, né? Depois do pai, dos familiares. Então, vão dar um nome a ele, vão dizer para ele que ele é alto, que ele é baixo, que ele é feio, que ele é bonito, que ele é gordo, que ele é magro, que ele é inteligente, que ele não é tão inteligente assim. Enfim, então, esses conceitos vão formando a sua autoimagem ao longo da vida. Então, você é muito, pelo menos do ponto de vista dessa encarnação, é claro que isso vem misturado com as impressões que você traz de vidas passadas, mas a gente conscientemente não tem essa percepção, mas você é muito, você acredita que é muito aquilo que te disseram que você é.
É verdade. Então, quando existe a cessação da vida física aqui na Terra, que você abandona esse contexto social, todas essas referências que diziam quem você é, elas deixam de existir, pelo menos naquele momento, para você. Com certeza. E aí a grande apreensão, né? O que me aguarda depois? Né? O que é depois? Mesmo nós sabendo de tudo isso, a gente sabe também, e do ponto de vista espírita, existe uma grande subjetividade no pós-morte. O que é uma subjetividade no pós-morte? Não existe uma regra geral. Né? Aliás, me assusta muito alguns expositores que vêm dizer assim, já vi isso muito. Ainda bem que eu não escuto isso há muito tempo. Todos nós vamos passar pelo umbral depois da morte. Mentira. Mentira. Tá? Digo isso com bastante confiança. Tem coisas que a gente tem cuidado para dizer, mas isso eu digo de confiança. Mentira. Tem gente que vai, tem gente que não vai. E daí a subjetividade. Porque cada um tem a sua própria história. Não, segundo as suas obras, né? Segundo as suas obras. Mas a coisa não é tão rigorosa assim. A maioria das pessoas não vai passar. Depois até a gente pode falar um pouco mais na frente sobre isso. Né? Mas a morte, então, é isso. Então, ela é a cessação da vida física. Agora, ela é muito mais. Tanto é que, para algumas outras doutrinas, por exemplo, dentro do tarô, né? Eu não entendo muito de tarô, mas alguma coisa de ouvir falar. Alguns amigos, pessoas conhecidos e tal, a carta da morte não é necessariamente uma carta de fim, é uma carta de transição. Porque a morte é muito isso. Né? Quantas vezes nós já morremos nessa vida? Né? Quantos personagens você já viveu nessa vida que morreram para você reconstruir novos personagens? É verdade. Então a morte está presente na nossa vida. Aliás, Renato, estudando esse tema, né, eu me deparei com essa certeza que a morte é o fenômeno mais importante das nossas vidas, Renato. E curioso, né? Aqui até uma curiosidade para os amigos aí, né? Aliás, nem dei meu abraço, meu boa noite para os amigos aí do programa Espiritismo em Foco e da Jovem TV. Mas uma curiosidade, né? Eu fui me deparar com esse tema, assim, mais de perto, por conta de um trabalho que eu faço, que é ministrar uma aula, um módulo de aula no curso de pós-graduação em terapia regressiva da Faculdade Einstein, lá de Salvador. E eles têm alguns polos, em Aracaju, São Paulo, Salvador, Recife. E me perguntaram qual o módulo que eu gostaria de ministrar. Isso já tem uns 6, 7 anos atrás, mais ou menos, né? E me deram lá as opções e um deles era a morte. A morte e a vida depois da morte. Eu falei, acho que é a hora de olhar para isso, né? E aí eu mergulhei de cabeça no tema, tanto lendo, refletindo, meditando, analisando. E eu digo a você, Renato, com certeza, sem medo de errar, a morte é o fenômeno mais importante das nossas vidas. É o mais importante. Porque ela dá significado a tudo. Vamos continuar nosso bate-papo aqui para a gente poder entender tudo isso que você está falando aí, tá? Por que então que nós precisamos passar por essa situação de morte? Para quê? Por quê? É por isso tudo que você falou ou tem mais algum detalhe? Então, é claro que aí a gente não tem resposta para tudo, né? Porque a vida tem mistérios, tem perguntas que nós não vamos conseguir responder agora, né? Mas, enfim, eu vou tentar explicar o que eu consigo ver hoje, né? O fenômeno da morte é um grande exercício de desapego. É um grande exercício de desapego. Vamos observar a vida no universo, ela é fluxo. A vida é fluxo. Toda forma de apego restringe o seu processo evolutivo. Toda forma de apego. Por quê? O próprio nome já fala por si só. Apego. Apegou o que é? Puxou, reteu. Né? Reteve aquilo ali. Então, toda forma de apego, ela dificulta, retarda, cria resistências para o nosso processo evolutivo. E a vida é fluxo. Te paralisa, né? Te paralisa. O universo é fluxo. Tudo no universo está em movimento. Né? Então, o que a morte faz? Né? Entre outras coisas, e uma delas é essa. É colocar você justamente nessa vivência de desapego. É você experimentar essa vulnerabilidade de não reter, de se desapegar, de se desprender, de se soltar, e de soltar mesmo, de tudo. Aquela história, não consigo viver sem essa pessoa, não consigo viver sem isso aqui. Vai viver, porque esse exercício vai ser proposto para todos nós. E veja que a morte está tão presente nas nossas vidas, muito além do que nós pensamos, porque ela está presente na expectativa de morrermos, que nós temos, ela está presente nas pessoas, amigas, queridas, familiares que morrem ao nosso redor,
né? Ela está presente nas mortes que nós já tivemos em vidas passadas e que deixam situações fixadas no nosso psiquismo, muitas delas traumáticas, né? Então a morte está presente na nossa vida muito mais do que nós podemos imaginar. E eu aprendi uma coisa com certeza, e eu quero compartilhar isso com vocês, né? Quem aprende a morrer, aprende a viver. É um paradoxo, né? Mas quem aprende a morrer, aprende a viver. Sabe por quê, ô Renato? Porque quem aprende a morrer, aprendeu a se desapegar. Eu estou dizendo isso porque eu já tenha feito isso, não. Apesar de estar me esforçando nesse sentido, porque hoje eu entendo a importância disso. Porque quem aprende a morrer é porque aprendeu a se desapegar. E quem aprendeu a se desapegar, perdeu medo. Aprendeu a se entregar. Não é se tornar passivo ou irresponsável diante da vida, mas é viver a vida sabendo que existe um determinismo que é maior que todos nós. E o grande exercício da felicidade é o exercício da entrega, de aceitar aquilo que é inevitável e mudar aquilo que é possível. É verdade. E você só pode viver isso em paz quando você desapegou. Então, nesse sentido, a morte é um exercício fantástico. Mas tem outro exercício também. Fala, você ia falar alguma coisa? Não, porque quando você chegar do lado de lá, né, você vai chegar bem mais tranquilo, né? Você vai poder viver. Se desapegou. Se desapegou, você lá vai encarar a vida espiritual de uma outra maneira, né? Com você certeza. não vai sofrer tanto, né? Vai ficar perdido. Porque uma das grandes questões que faz a gente sofrer na vida espiritual é o apego. Com certeza. É o apego. Isso, é verdade. Ó, e o apego, às vezes, é muito sutil, viu? A Déia está te convidando para fazer uma palestra lá no curso de pós-graduação em psicanálise, né, que ela é coordenadora. Tem a Daniela Vignoli, esteticista também. A Daniela está aí me ouvindo? Daniela. Está aqui. Tá aí, um abraço, Daniela. Mandando um abraço. Ela está te convidando, hein? Mas fala aí, meu filho. Então, mas tem outra questão da morte. Tem o exercício do desapego, né, que eu falei, que é seríssimo, e aquilo que eu estava dizendo para você, o apego ele é sutil. Às vezes você acha, não, eu não sou apegado, eu tenho uma vivência que eu faço, que eu não vou fazer aqui na televisão, porque pode causar algum transtorno depois, eu sei que está acontecendo lá, mas tem uma vivência que eu faço de experiência de morte, que é fantástica. Às vezes a pessoa, não, eu não tenho apego, tudo bem, aí faz aquela experiência, quando volta dali, meu Deus, como é que eu estou apegado àquilo, a gente se apega. Porque são coisas que falam da nossa vida, entendeu? Então, é uma experiência muito forte. Agora, tem uma outra questão muito importante na morte. Por quê? Aquilo que eu falei para você, né? E para os companheiros aí que estão nos assistindo. Nós somos hoje fruto, a nossa autoimagem, o nosso autoconceito é muito fruto do que nos disseram que nós somos, desde que nós nascemos. Nos deram um nome, nos deram adjetivos, nos deram advérbios para as nossas atitudes, para as nossas ações, enfim, montaram um quadro. E a gente fica muito preso, chega a ser um certo aprisionamento nisso. Então, quando você morre, que você se liberta, não necessariamente se liberta, mas que se afrouxa um pouco as influências desse olhar dos outros sobre você, do que você é, do que você pode, do que você é capaz, do que você não é capaz, ali você se vê numa solidão fantástica, que é você estar com você mesmo. E aí você vai ver quem eu sou. Existe uma questão que é muito comum no pós-morte, da maioria das pessoas, e que em terapia de vidas passadas a gente investe, valoriza isso muito, que é a autopercepção da pessoa no momento do pós-morte, que é o momento onde ela se vê desprovida de toda essa vestimenta, de todas essas informações. E a expansão da consciência naquele momento permite ela ter um olhar para a vida dela que, às vezes, ao longo de 80, 90, 100 anos, ela não conseguiu ter. Entendeu? Então, a morte, ela faz isso, ela provoca, assim, um estado de meditação intuitiva muito grande, forçada. Por quê? Porque esse arcabouço em que você se viu envolvido, essa carapaça, que montam sobre nós, sobre cada um de nós, ninguém está imune a isso, todos nós temos isso, porque é fruto da convivência social, desde que a gente nasce. É verdade. E você se vê desprovido daquilo ali, você entra em contato com você mesmo. É uma solidão que para algumas pessoas pode ser doída, para aquelas pessoas que não têm a prática, o hábito de se olharem realmente, mas que é necessária. E para aqueles que estão abertos, estão aí disponíveis para esse autoencontro, é um momento riquíssimo, porque você vai se perceber, você vai se sentir, você vai se olhar. Então eu volto a repetir aquilo que eu falei no início hoje para vocês aqui, né? A morte, com certeza, hoje no meu olhar, é a questão mais importante das nossas vidas. Não porque ela vai nos libertar do sofrimento e da dor, nada disso não. É porque ela vai atribuir sentido à nossa vida.
né? Vai atribuir sentido à nossa vida. Ó, já tem uma pergunta aqui do Daniel Lima. Ele está perguntando, ele está dizendo, tem uma dúvida, eu sofro de síndrome do pânico. Isso pode ter relação com vidas passadas? Qual o nome do companheiro? Daniel. Daniel, certamente, Daniel, com certeza. Hoje, para mim, isso é muito foco também. A síndrome do pânico, ela se baseia justamente, veja bem, ó, só para você ter uma noção, qual é o principal sintoma de quem está cometido de uma crise de pânico? Se for uma crise de pânico real, tá? Porque às vezes as pessoas fazem confusão sobre o que é pânico. Pânico não é ter medo do que está lá fora, isso é fobia. Né? Fobia é uma outra coisa. O pânico é uma coisa muito típica. O pânico é um medo de morrer, basicamente isso. É uma crise profunda de ansiedade, né? Focada no medo de morrer, de perder o controle sobre a própria vida ali e perder essa vida. Essa crise dura mais ou menos 15, 20 minutos, meia hora no máximo e passa. Isso é o pânico tradicional dentro da conceituação psiquiátrica, né? Então veja que o próprio sintoma do pânico já fala sobre o pânico. É o medo de morrer. E esse medo de morrer, ele se sustenta basicamente em duas questões. Uma predisposição e um fato traumático. Qual é a predisposição do pânico? É Daniel, né? Daniel. Qual é a predisposição do pânico? Controle. Né? Toda pessoa portadora de transtorno do pânico tem uma tendência a ser controladora. Tem medo de perder o controle sobre as coisas da vida dela. Então, se for mexer lá aí no caldinho do psiquismo, vai encontrar ali um medo, um excesso de controle, uma dificuldade de ser resiliente. O que é ser resiliente? É você ter flexibilidade com as coisas da vida. É você conseguir aceitar as frustrações, elaborar essas frustrações e voltar a um estado de saúde mental, de bem-estar normal. A pessoa que é muito controladora, ela tende a não aceitar e se revolta. Então, uma das questões do pânico é uma predisposição que está muito focada em cima do controle. E outra questão do pânico é a questão traumática. Eu vou dizer para todas as pessoas que eu tratei com pânico até hoje, todas, em regressão, foram bater numa morte traumática numa outra vida, que deixou um foco traumático, que traz hoje para a vida atual. Ela não lembra do fato, mas ela tem a emoção ligada ao fato. Eu sempre digo, né, um fato de vida passada é como uma pedra radioativa. Um fato traumático de vida passada é como uma pedra radioativa. Você bota numa gaveta e fecha, você não vê, mas a radiação continua saindo. Então, toda pessoa que tem transtorno de pânico, que eu já fiz regressão, todas elas tiveram uma morte traumática em vida passada, uma morte traumática que deixou sequelas, que ficou fixada no psiquismo e que se transfere para a vida atual como um medo de morrer. E a maioria das pessoas, quando tem um transtorno do pânico, que vai bater no hospital, o médico vai dizer para ele, não, mas você não está morrendo. Você está com uma taquicardiazinha leve, a pressão aumentou um pouquinho, mas você não está morrendo. Mas a pessoa jura que está morrendo. É verdade. Ela acha que vai morrer. Por quê? Porque a memória é viva ainda. Ela não lembra do fato em si, mas a memória do sofrimento da morte é viva. Então, para essas pessoas, geralmente, o processo de terapia regressiva é muito eficiente, mas não deixando de olhar a questão do controle, porque foi a predisposição. Com certeza. Então, está respondido ao meu querido amigo Daniel. A morte é um castigo? Hein, meu querido amigo João? Não, conforme... Será que você é malzinho, aí você morre porque você é malzinho? E os bonzinhos também não morrem? Com certeza, todo mundo morre, né? Todo mundo tem jeito, vai né? morrer, né? Desde o bichinho mais inocente que está ali no chão rastejando pela terra, verdade. Ele vai morrer. Até os espíritos mais sublimes, né? Chico Xavier morreu e todo mundo morre. A morte não é um castigo, a morte é um fenômeno da vida. A gente lida com dificuldades com a morte pela nossa inferioridade, pela nossa imaturidade espiritual. Allan Kardec trouxe relatos bastante interessantes que não estão nos livros, mas que estão na Revista Espírita, sobre como que espíritos encarnados em planetas mais evoluídos lidam com a morte com bastante naturalidade, como um processo, né? Tchau, daqui a pouco a gente se vê mais ali na frente, né? E aí vai embora. É porque nós ainda somos muito imaturos, muito apegados à forma, à materialidade, faz parte dentro desse contexto. Então, aquilo que impressiona mais os nossos sentidos é o quê? Essa matéria que está aqui ao nosso redor, onde nós estamos encarnados. Então, perder isso aqui traz a sensação mesmo de que tudo vai acabar. Mas a morte não é castigo, a morte é um fenômeno fantástico da vida. Né? E as pessoas, às vezes, né, ficam desejando, tomara que morra. Eu não sei por que ficam desejando isso, porque
Morrer não é castigo, às vezes até é uma bênção para o outro se ele morrer. É verdade. Dependendo da situação, né? O Daniel, esse que fez a pergunta, ele está dizendo assim, ó, as crises são assim mesmo, confirmando. E acabo tendo medo de ter as crises. Medo do medo. Ansiedade antecipatória, Daniel, é o nome disso. Ansiedade antecipatória. Ansiedade, às tem vezes, medo do medo, tem medo de morrer. Quando você trata a pessoa com transtorno do pânico, você acaba tendo que tratar ela de ansiedade antecipatória. Aquilo que eu digo, Daniel, e eu estou dizendo para você porque deve ser servindo para muita gente, né? Quando uma pessoa procura uma psicoterapia, não é só o médico psiquiatra. Tem que procurar também se a questão já está muito enraizada. Mas se ela procurar uma psicoterapia de fundamentação de vidas passadas, logo no começo, assim, 1 mês de que começou a ter a crise, ela provavelmente não vai construir ansiedade antecipatória. Mas se ela já passou por crises frequentes durante 3, 4, 5 meses, o sofrimento é tão grande que ela começa a ter medo de ter a crise, que é isso que a gente chama de ansiedade antecipatória. E a ansiedade antecipatória ela deflagra a crise, né? Então, quando a gente trata uma pessoa que está nesse estado, a gente vai ter que trabalhar também com esse novo fator, que é a ansiedade antecipatória dele. Quem trabalha com floral, no Floral de Minas tem uma flor, que é o sambucus, que é justamente uma flor para ansiedade antecipatória, que é o medo de perder o controle, é o medo do que pode vir a acontecer. É uma flor muito específica que funciona muito bem. É isso aí. Agora, uma coisa que muitas pessoas, né, querem saber, eu também quero saber, todos nós. Passar pela situação de morte é sofrido? A gente sofre? Então, né, é uma das grandes coisas, né? Eu vejo muitas pessoas dizendo para mim, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de como que eu vou morrer. Com certeza. A gente sabe que a forma que vai levar você ao óbito pode ser sofrida. A gente sabe, né? Não preciso nem dizer isso. É verdade. Todo mundo que está aqui sabe disso. Dia a dia. Basta dar uma voltinha aí num hospital desse qualquer aí e você vai ver como que é. Então, pode ser realmente, né? É claro que a forma como você vai morrer, como vai acontecer, né, a morte do corpo físico, essa parte, eu digo isso antes do fato se consumar, tá? Essa forma geralmente está muito ligada às suas questões kármicas. Não por castigo. Não acredito nisso mais, não, com certeza. Com certeza. Não por castigo, mas por uma necessidade, às vezes, de esvaziar algumas emoções, às vezes por uma necessidade de você se ver enclausurado numa cama e poder amadurecer aspectos da sua vida, enfim. Então, às vezes, a dor, ela vem como uma ferramenta que auxilia no processo evolutivo. Então, isso todo mundo sabe, acho que isso aí não estou falando nenhuma novidade, e a gente tem que estar preparado para lidar da melhor forma possível. A gente tem que levar em consideração que hoje, né, a gente vive no momento da nossa humanidade onde os recursos da medicina, tecnológicos para aliviar a dor são muito maiores, né? Você vê, as pessoas que morriam há 100 anos atrás tinham muito mais probabilidade de sofrerem durante o processo, né? Com certeza. Do que hoje, né? Então, isso já é um avanço. A gente fala, antigamente que era melhor, volta 100 anos atrás, volta 200 anos atrás e vai viver lá para ver se antigamente era melhor. Né? Vai voltar lá sem geladeira, sem aspirina, sem analgésico, sem dentista. Sem anestesia, né? Sem anestesia. Então, já são melhoras, tá? Mas, enfim, pode ser um momento difícil que todo mundo vai passar, ou não. Não sei se você conheceu o Raul lá em Saquarema, um grande amigo. O Raul morreu com 95 anos agora. Saía para passear, para andar e tal. Um dia sentou no banheiro e morreu. Ali, desligou. Desligaram o botãozinho dele e ele foi embora. Agora, extinguiu a vida, morreu, é sofrido? Digo para vocês, não é. O que acontece? Aí é uma questão muito importante, né? Muito importante mesmo, né? O que acontece? Dentro da doutrina espírita, o grande repórter que trouxe as informações do pós-morte foi André Luiz. Então, às vezes, a gente se baseia na amostragem do André Luiz para achar que todo mundo que vai morrer vai viver aquela experiência. Tá? Mas André Luiz nunca disse que todo mundo vai viver aquilo. Ele quis fazer uma reportagem sobre o que acontece no umbral. Então, ele foi lá, escreveu aquelas obras ali baseado em pessoas que viveram situações assim, de tensão, de passar tempo. Ele próprio ficou lá 7 anos. 8 anos. 8 anos, né, no umbral.
Enfim, então o foco dele era trazer essas informações. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas vão passar por aquilo. De forma nenhuma. Muito pelo contrário. Hoje, os terapeutas de vidas passadas, isso eu digo a nível internacional, as grandes referências, a minha própria experiência pessoal, a gente está estimando aí que mais ou menos 95% das pessoas que morrem, Renato, são imediatamente socorridas. Sim. Imediatamente. 95%. Desses 5% que sobram, né, 2,5% parece que às vezes ficam meio inconscientes e vão reencarnar mais rápido. E 2,5% é que vão para essas regiões. É que vão realmente ter um pós-morte sofrido. Agora, o que vai caracterizar você fazer parte desses 2,5% ou dos 95%? É o seu estado de espírito. Com certeza. Entendeu? É seu estado. Não é nem tanto o que você fez. Não é nem tanto. É claro que se você fez coisas boas, estava bem sintonizado, aí é festa. Aí vai estar tudo bem. Mas se você também não fez, também não é um grande problema. Tudo bem que você não avançou o que poderia ter avançado. Né? Mas o que vai caracterizar a ida para as regiões de umbral, mais sofridas, mais densas, é o seu estado de espírito. Eu estava até lendo, né, uma característica que as pessoas se esquecem muito do André Luiz. Por que André Luiz ficou 8 anos lá no umbral? Aí pensa, porque ele foi um suicida indireto, que fumava muito. Tudo bem, contribuiu, também. Mas tem um detalhezinho do André Luiz que as pessoas esquecem, que ele mesmo cita, que ele tinha picos de cólera. Isso, é. Ele tinha picos de cólera. Ele era muito irritado. Pois eu digo a você, foi essa cólera provavelmente que deixou ele lá. Porque o que vai fazer com que você busque essas regiões é a sua sintonia mental. Então, se você está numa sintonia de cólera, de ira, de raiva, de mágoa, ou até depressiva, até a gente pensa, estou deprimido, tomara que eu morra logo para me libertar disso. Engano! Vai continuar depressivo e vai para lá, porque é sintonia. Porque quem está depressivo não é o cérebro, não é essa caixa craniana aqui. O que está deprimido é o corpo físico. Não é o corpo físico. O que está deprimido é a mente, que é espírito. Então o corpo morre e a mente vai continuar deprimida. O espírito continua deprimido. E a mente deprimida vai para onde? Para onde tem mais mente deprimida. Com certeza. Vai juntar todo mundo ali. Sintonia. Então, o que vai fazer com que o seu pós-morte seja bom ou não é o seu estado de espírito. Então, cultivar a paz, a harmonia, o perdão, né? O perdão. A caridade. A caridade. Não, sabe por que eu não falei da caridade? Porque às vezes as pessoas acham assim, não, eu tenho que fazer muito trabalho no bem para ficar bem. Eu acho que fazer o trabalho no bem é um grande exercício de crescimento espiritual. Isso, é. Né? Da sua própria evolução. Eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo. Mas mesmo que você não tenha feito, a princípio isso não quer dizer que você vá para o umbral, não. Não. Você vai ficar aí com exercícios evolutivos, né? Existe uma continuidade de vida. A vida ora no corpo, ora fora do corpo. Mas a linha, você vai continuar fazendo. O apego, né? Crenças. Aliás, a morte tem essa subjetividade incrível, né? Que são as nossas crenças no pós-morte, elas dizem muito o que a gente vai viver. Por exemplo, pessoas que vivem experiências durante uma regressão a vidas passadas, que vivem uma morte numa vida em que elas morreram crianças. Sabe qual é a tendência de uma criança quando desencarna? É ver anjos. Isso. Por quê? Porque ela acredita no anjo. Entendeu? Uhum. A nossa crença, a nossa ambiência cultural vai dizer muito. Quem é, por exemplo, de uma religião católica, provavelmente, ao desencarnar, vai ver anjos, vai ver santos, isso, vai ver Nossa Senhora. Não que Nossa Senhora esteja ali, mas é a projeção que ela faz. É um espírito que vai estar ali. O espírito vai ver o espírito. O católico vai olhar a mesma coisa, mas vai ver lá a Nossa Senhora, vai ver uma santinha. Porque nós projetamos muito a nossa questão cultural nisso. Por que nas obras de André Luiz, ele fala lá, muitas pessoas que morrem ficam lá num estado cataléptico. Por quê? Porque não acreditam em nada. A vida continua, mas elas não acreditam em nada. Então, como elas não acreditam em nada, elas continuam, elas acham que não existe nada. É verdade. Se elas acham que não existe nada, elas não despertam. Elas ficam ali, porque não existe nada para elas. Então, na morte, você vai projetar muito do seu estado mental, das suas crenças, as suas culpas, os seus apegos. Eu me lembro de uma paciente, né, que tinha uma culpa muito grande.
E ela, numa regressão, ela se viu numa morte de vida passada, onde ela estava numa arena, tipo um anfiteatro cheio de juízes que julgavam a vida dela. Isso é um fato real? Eu acho que não. Eu acho que isso não acontece no mundo espiritual. Isso era uma projeção do imaginário culposo dela. Ela mesma se julgava, ela mesma se condenava. Então ela criou aquele imaginário como a gente faz num sonho, muitas vezes. Você projeta ali no imaginário os seus próprios sentimentos. Então, cuidado com aquilo que você acredita, com aquilo que você pensa, com aquilo que você sente, porque é isso que você vai encontrar depois da morte. Né? Então, se você estiver relativamente bem, tranquilo, equilibrado, em paz consigo mesmo, você vai ser socorrido, vai ser amparado, vai reconhecer seus erros. Pode ser que chegue lá e diga, puxa vida, errei pra caramba, vai passar aquele filminho. Vai, né? Isso é de praxe, isso é aquele de praxe. filmezinho que você vai ver tudo. Isso é de praxe, tudo que você fez durante a encarnação. Aí você Com vai certeza. ver. Isso aí vai te ajudar. E aí você vai lá, errei, então vou melhorar isso. Mas não tem essa questão de vai ser castigado, vai para um umbral, porque o umbral virou o nosso inferno. Né? É uma continuidade. O umbral para o espírita virou o inferno do católico. É verdade. Né? O purgatório. O purgatório. O purgatório. Então, isso depende, é muito do seu estado de espírito. Aliás, deixa eu até explicar mais uma coisa a respeito disso, que ele fugiu. Vocês sabem por que isso acontece? Porque a mente, ela é muito plástica. E a vida espiritual ela é muito plástica. Já a vida material, ela é muito densa. Então, vocês já devem ter ouvido falar de você somatizar um sintoma emocional. O que é somatizar um sintoma emocional? Você tem um problema emocional qualquer e, com o tempo, esse problema começa a repercutir numa doença física, um problema qualquer físico. Só que isso leva tempo entre o fato e o sintoma e depois a somatização leva um tempo. Por quê? Porque a matéria aqui na Terra ela é densa. Então, a força do pensamento sobre a matéria no corpo denso, ela é lenta. Ela vai até causar marcas no corpo físico, mas é lenta. No mundo espiritual, não. A matéria é altamente flexível, é altamente plástica. Então, você chegou no mundo espiritual, você pensou, você criou imediatamente. Então, se você chegar no mundo espiritual, você pensa deprimido, você vai criar depressão ao seu redor. Você pensa com ódio, você vai criar ódio ao seu redor. Você vai criar um ambiente onde vão estar outras pessoas que vivem esse mesmo ambiente. Isso. Então, a nossa capacidade plástica, de concretizar nessa plasticidade da energia espiritual, é muito grande no pós-morte. Por isso que eduquem o pensamento. Quer ter uma boa vida depois da morte, uma boa condição, eduquem o pensamento. Tranquilizem, pensem com saúde. Vamos pensar com saúde, com paz, com harmonia, porque é essa linha de pensamento que vai fazer com que você plastifique uma boa realidade no pós-morte. É verdade. Aqui a Gláucia Curado está dizendo, ela está falando sobre irritabilidade, grande dificuldade nos dias de hoje. As pessoas se irritam por qualquer coisa, né? Qualquer coisa, como se as pessoas agem como se elas fossem perfeitas. Se irritam com as pessoas numa facilidade e parece que ela é um anjo. E acho que pode resolver tudo na base da força, né? É verdade. Agora, de uma coisa. Esclarece pra gente aqui. A vida aqui na Terra é uma ilusão e a vida depois da morte é a realidade? O que é? Isso aí confunde um pouco os espíritas. Eu sei que tem uma turma aí que não deve gostar muito quando eu falo essas coisas, mas não posso deixar de falar, né? Olha, Renato, o que acontece, né? Se a gente for tomar do ponto de vista, né, de essência e ilusão, nosso lar é ilusão também, Renato. Nosso lar é ilusão. Eu sempre pergunto, quer ver o argumento que eu uso? Jesus mora numa colônia espiritual? Alguém acha que mora? Claro que não, porque Jesus hoje é essência, tá? Então, tudo bem, ficar lá em nosso lar deve ser bom? Tranquilo, tá, tudo bem, vai estar lá em paz, com gente amiga e tal, espíritos amigos, familiares talvez, ou em outra colônia afim também, com gente amiga, familiares, mas ainda assim é ilusão, tá, gente? Essência mesmo é quando a gente consegue abrir mão das formas. Nós somos capazes de fazer isso? Acho difícil, não vou falar por todo mundo, porque cada um sabe de si. Mas você ser capaz, depois de passar uma vida na Terra, tanto tempo, com a influência pesada, massificada da forma sobre a sua cabeça, da sua autoimagem sobre a sua cabeça, chegar lá e dizer que você vai abrir mão da forma e vai viver só a essência, eu acho que é uma pretensão muito grande. Você sabe por que crianças
sofrem muito menos no pós-morte, tem muito menos apego, muito menos falta das pessoas que ficaram, justamente por causa disso. E como elas ficaram muito pouco tempo aqui e desencarnam muito rápido, a força dessa impressão, dessas influências da matéria sobre ela, ainda são muito sutis, muito leves ainda. É verdade. Entendeu? Elas não foram tão massificadas pela informação. Então, eu, por exemplo, chego no nosso lar, você chega no nosso lar, desencarna, chega no mundo espiritual, você provavelmente vai continuar se vendo do jeito que você é, e eu também. Porque são 60 anos me vendo no espelho com essa cara, eu vou olhar, sou verdade. eu. Entendeu? Por quê? Porque fica massificado aquilo na sua mente e é a imagem que você tem de você mesmo. As crianças não, quando elas desencarnam muito cedo, elas não vivenciam essa massificação dessa informação tanto ainda é muito pouco, né? Então, a questão tem muito a ver com essa questão da imagem que você tem de você mesmo. Essa imagem vai se dissolvendo na medida em que você vai evoluindo. Então, quanto mais você vai evoluindo, mais você vai se tornando essência. Então, os espíritos realmente que avançaram muito, eles perdem a forma. Eles não vivem em colônias. Jesus falava, eu e o Pai somos um só. O que Jesus quer dizer com isso, que eu e o Pai somos um só? Quer dizer que o nível de essência dele se expandiu a tal ponto que ele não está mais restrito a uma localidade. Eu não acredito que Jesus esteja mais restrito a uma localidade. Eu não acredito que Jesus hoje seja mais um ponto. Sim, ele e tantos espíritos luminares como ele. É uma abrangência que a gente não tem nem como imaginar. Mas aonde a essência vige, né, onde a essência está presente, muito mais do que qualquer força de forma. É verdade. Com certeza. Nós vamos passar um apoio cultural rapidinho, só para beber uma aguinha aqui, a gente volta já já. É rapidinho. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida.
nós voltamos ao nosso apoio. O papo está muito legal, o assunto está maravilhoso, tenho certeza que todos estão gostando e eu estou adorando. E eu quero saber mais um pouquinho mais a experiência da morte, né, de morte, deixam traumas nas vidas futuras? Fala para a gente aí sobre isso. Então, Renato, a gente já falou assim um pouquinho, né? Deixa assim, né? As experiências de morte deixam traumas para as vidas futuras, dependendo da morte como foi, mas depende basicamente do apego da pessoa. Entendeu? Sempre isso, né? A falta de resiliência, a falta de flexibilidade, o controle, aquilo que eu falei sobre o pânico, né? Pessoas muito controladoras e que não aceitam a morte tendem a traumatizar. O que é traumatizar? Traumatizar é você lidar com uma frustração que você não consegue elaborar na sua cabeça. Então, ela se fixa. Né? E um sentimento muito presente nessas situações de frustrações que viraram traumas é a revolta. São pessoas que ficam numa revolta no pós-morte. Por que isso aconteceu? Por que passei? Por quê? Por quê? Então, isso tende a se fixar no psiquismo da pessoa. Ela não vai lembrar disso do ponto de vista da memória consciente, né? O inconsciente fica registrado, mas não há vida futura, essa emoção, ela continua viva, né? Como a tal da pedra radioativa que eu falei que você bota numa gaveta, fecha, mas você não vê a pedra, mas a radiação continua saindo. E a emoção continua viva. E por que essa emoção continua viva? Porque esse trauma precisa ser resolvido. Lembra lá da parábola das bodas, né? Nupciais, que Jesus lá no final ele fala assim, quem não tiver a veste nupcial não pode entrar nas bodas. O que é ter a veste nupcial? É você ter um perispírito, um corpo espiritual purificado, um corpo perispiritual equilibrado, em paz. Então você não vai ter paz, você não vai conseguir se candidatar a uma vida melhor, a uma vida espiritual superior, enquanto você tiver fixações dessas feridas psíquicas de vidas passadas. Então, a emoção, ela continua presente e ela vai se manifestar na vida atual, às vezes como um transtorno de pânico, às vezes como outro tipo de transtorno fóbico qualquer ligado à morte, mas como uma demanda para que você busque a solução daquilo. Aliás, eu acredito muito que esse tempo de transição que nós estamos vivendo na vida planetária, além das transições sociais, todas que a gente está vivendo, espirituais, eu acho que é um momento muito em que as pessoas estão tendo a oportunidade de buscarem se curar dessas questões de vidas passadas. Não é à toa que hoje, né, as estratégias psicológicas estão crescendo e se democratizando de uma maneira que jamais foi vista. Claro que ainda é muito pouco, mas eu sempre digo, né, que o que a medicina foi no século XX, todo o crescimento que a medicina teve no século XX, eu vejo que as ciências psicológicas estão tendo no século XXI. Porque eu acho que essa transição ela passa muito também por curar o espírito humano dessas sequelas traumáticas de vidas passadas. Não só ligadas à morte, mas outras sequelas, tantas outras que permanecem aí registradas no nosso psiquismo. Tem o autor, que é o Hans Stendhal, que ele fala, né, que uma das questões principais em todo o processo de terapia de vidas passadas, talvez um dos primeiros objetivos a serem buscados numa terapia de vidas passadas é curar as feridas de morte de vidas passadas. Porque basta a gente olhar a história da humanidade, né, Renato? Olha aí, faz um retrospecto de 1000 anos atrás. O que a gente vê? Violência, crueldade. Então, quem não teve aí pelo menos 3, 4, 5 mortes violentas e cruéis numa vida passada? Acho muito difícil alguém escape disso. É a morte violenta e cruel que cria o trauma? Não. A morte violenta e cruel é o agente. O que cria o trauma é a não aceitação dessa morte. Se você aceita, pode ser a pior morte do mundo que você vai despertar tranquilo e sem nenhum tipo de fixação traumática. Mas se você se revolta, você não aceita, você ficou apegado àquilo ali, né? Você se revoltou mesmo com aquilo ali, aquilo se fixa. Se fixa como uma ferida, como uma mágoa contra a vida, uma mágoa com Deus. Enfim, é uma mágoa contra a vida que te expôs àquela situação e que você não conseguiu aceitar. E aquilo vai ser transferido para uma vida seguinte. E aí você vai ter algum tipo de sintoma que, na verdade, não vem para te fazer sofrer, não. Ele vem para te dizer o seguinte, ó, tem uma ferida aqui que tu precisa olhar, você precisa curar ela aqui. Então vai procurar ajuda para você se curar disso, para que você fique com a sua veste nupcial para entrar aí no reino dos céus, né? Então, preste atenção nisso, porque muita gente tem pessoas que morreram em guerras, né? Quantas pessoas morreram em guerras, na Primeira, na Segunda Guerra? Aquelas guerras todas. Aliás, a história da humanidade é marcada por guerras.
Tem até uma terapeuta de vidas passadas, holandesa, que o trabalho dela é todo focado nisso. Ela criou uma linha específica de trabalho, onde ela só trabalha, o grande objetivo dela é focar as mortes traumáticas de vidas passadas. Porque ela acha que todo mundo passou, aliás, até me equivoquei aqui, é focar as mortes em guerra de vida passada. Ela só trata disso. Ela é focada em tratar a morte em guerra de vida passada. E segundo ela, não existe ninguém nesse mundo que não tenha tido uma morte numa guerra, numa vida passada. E talvez ela esteja realmente certa. Só em nome de Deus que se matou de Como gente. se matou e se morreu, né? É verdade. Então, as fixações ficam, mas elas ficam para serem resolvidas, tá? Precisam ser verdade. resolvidas. Agora, uma coisa que eu gostaria. A morte dos entes queridos não deveria ser vista com mais tranquilidade? Mais Olha, naturalidade? Deveria. Do ponto de vista teórico, é muito fácil falar disso, né? Aliás, quem não passou por essa experiência é danado para cometer essa gafe espírita. É verdade. Dizer, nossa, mas você acredita em reencarnação? Você acredita depois da vida? Você está sofrendo com isso? Não é bem assim, né? Não é bem assim, né? É claro, né? É claro que por conta do conhecimento, da compreensão da vida do pós-morte, dessa certeza da vida do pós-morte, você pode entender e aceitar muito melhor isso. Mas a experiência da perda, ela é muito pessoal. E ainda tem uma diferença grande, que a gente sempre fala isso do ponto de vista pedagógico, que é a diferença entre compreender, né, conhecer, compreender e aplicar. Você, às vezes, conhece a doutrina espírita, você até compreende aquilo ali, mas transformar aquilo ali numa referência para a sua própria vida, para a sua forma de pensar, é uma outra questão. É um degrau que ainda precisa ser galgado por muitos de nós. Então, tem muita gente que frequenta o movimento espírita, frequenta a casa espírita, está no grupo de estudo, estuda, domina, lê todos os livros, mas ainda não absorveu exatamente essa praticidade do conhecimento. Então, diante de um exercício desse, tão grave, tão difícil, né, como é a morte, é natural que às vezes tenha dificuldade. Então, a princípio não era para ter, do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático, sim. Porque você vai perder alguém, né? Você vai perder alguém que te é caro. Estava até falando isso para você hoje aqui, né? Do ponto de vista energético, a morte de um ente querido muito próximo é como se fosse uma amputação. Por quê, né? Porque quando você se envolve com uma pessoa movido por um sentimento de afeto, seja qual for o vínculo, paternal, filial, conjugal, ou de amizade, enfim, mas que haja um vínculo afetivo muito forte, você cria aquilo que os orientais chamam de uma egrégora. O biólogo inglês Rupert Sheldrake, eles chamam isso de um campo mórfico, né? O pessoal da teoria sistêmica chama isso de sistema. Enfim, nós espíritas poderíamos chamar de uma psicosfera. Enfim, você cria um núcleo energético onde ambas as partes estão mergulhadas. Então, ambas as partes alimentam esse campo, vamos chamar campo mórfico aqui, que eu gosto mais porque cientificamente acho que é mais explicável. Ambas as partes alimentam esse campo mórfico, tanto quanto esse campo mórfico retroalimenta as partes. Entendeu? E vejo que, do ponto de vista sistêmico, o campo mórfico dessas partes, ele é maior do que a soma das partes. Porque o campo mórfico dessa união é o que um levou, o que o outro levou e o que os dois juntos formaram. Então, você tem uma vida própria nessa relação, você tem um campo energético onde essa relação habita. Então, quando uma dessas partes sai pelo fenômeno da morte, ou às vezes por outros fenômenos, tá? Mas estamos falando aqui mais especificamente da morte. Quando uma das partes sai desse campo energético, ela cria um esvaziamento energético que causa um baque energético muito forte no outro. Se o vínculo for muito forte, esse campo energético pode até ser sustentado mesmo com a morte física do outro, viu? Porque essa energia ela não está sujeita ao espaço-tempo, conforme o próprio Rupert Sheldrake diz. Ela se estende além do espaço e do tempo. Então, o campo até pode vir a ser sustentado, mas que vai ter uma certa deficiência energética, vai. Então, você não perde só a pessoa que estava do seu lado, que convivia, que compartilhava uma vida, mas você perde também uma força, uma energia que somava com a sua e que te dava motivações para realizar, para fazer, para conviver. Então, é um baque que precisa ser vivido, precisa ser experienciado. É verdade, com certeza. Entendeu? Então, é um fenômeno, assim, difícil.
mas que a gente não pode se abater. Não sei se você vai perguntar mais alguma coisa ligada a isso. Esse conhecimento, né, por exemplo, o conhecimento da vida espiritual facilita isso? Esse Facilita entendimento? nesse sentido que eu falei, né? Dá uma compreensão. Dá compreensão. Dá uma Ameniza. compreensão. Ameniza. Mas a dor não deixa de existir. A saudade... A saudade. Eu já vi espírita dizendo, mas você está chorando porque perdeu uma pessoa. Pô, isso é cruel. Eu considero isso cruel. Isso é cruel. Porque o choro, o que é? É uma expressão da dor daquela perda. Você pode compreender tudo aquilo, você sabe que a pessoa está viva, você pode até ter a certeza que vai encontrar com ela no mundo espiritual, mas naquele momento houve uma separação. Você não pode chorar quando um filho seu vai viajar e passar, sei lá, vai morar no outro país. Você pode chorar. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É verdade. Então, saudade, é uma separação que é marcada pela saudade. Né? É verdade. Tem até uma frase do padre Fábio de Melo, não, daquele outro, que agora me esqueci o nome dele. Um que veio antes do Fábio de Melo, me esqueci o nome dele agora. Que ele fala muito, vocês aí vão lembrar e daqui a pouco vocês me lembram que é o nome dele. Marcelo... É o Marcelo, Padre Marcelo. Marcelo Rossi, né? Marcelo Rossi. Que ele fala, né? Saudade sim, tristeza não. Com certeza, a saudade faz você chorar também. Você não pode mergulhar numa tristeza que seja doentia, que seja patológica. Né? Porque tem um luto que é normal. Né? Tem um luto que é normal. Que esse luto normal, ele vai durar aí mais ou menos... teoricamente, dentro das ciências psicológicas, fala-se em 2 meses. Não acho muito pouco. Eu acho que um luto de 3, 4, 5, 6 meses é normal. Ele é aceitável. Né? Que é aquela tristeza, aquela falta, aquela melancolia. Mas passou aí de 4, 5 meses e você não sente que está melhorando, você pode realmente estar entrando num estado já patológico, de um transtorno depressivo, em que você vai precisar de ajuda. Então, aí tem que estar atento para procurar essa ajuda, porque às vezes você não conseguiu lidar com aquela perda, foi forte demais, você não teve ferramentas para se readaptar com a falta daquela pessoa. Tem perdas que são terríveis, né? Estamos até conversando sobre isso agora aqui, a perda de um filho para uma mãe. Marcelo Rossi. Marcelo Rossi, né? Então, tem a perda de um filho para uma mãe, é uma coisa muito sofrida, né? Um filho é algo visceral para uma mãe, porque saiu ali de dentro. Então, a ligação é uma ligação energética, afetiva, carnal. Então, são momentos muito difíceis na vida de uma pessoa. Algumas têm habilidades, têm ferramentas psíquicas que fazem com que elas vivam um luto de 3, 4, 5 meses, isso supera e vão para frente. Mas outras, às vezes, vão precisar de ajuda. Cada um tem que se perceber porque viver o luto é necessário, mas se tornar depressivo por conta disso não é conveniente. Por que não é conveniente? Para pagar essa vida, né? Justamente. Por que não é conveniente? Porque o luto, essa depressão pós-luto, na verdade, ela é caracterizada por uma certa revolta. Quer dizer, a não aceitação de um fato que é inevitável. E essa revolta vai marcar você aí não só ao longo dessa vida, mas no pós-morte também. E isso leva ainda a uma situação mais complexa ainda, que aquilo que mais a pessoa deseja, que é reencontrar aquele ente querido, vai ficar dificuldade, vai se tornar mais difícil. Por que vai se tornar mais difícil? Porque os espíritos vão castigar você? Não, nada disso. É porque provavelmente aquele que partiu antes já vai estar bem, e você que ficou depressivo e revoltado vai desencarnar mergulhado nessa revolta e não vai ficar bem. Então você que não vai ter acesso a essa pessoa. Então, se vocês querem uma receita para encontrar os entes queridos no pós-morte, podem ter certeza que a receita é aceitação. Com certeza. Chorar, sofrer, faz parte. Qualquer sentimento que desequilibre a pessoa vai impedir que ela... Vai impedir que ela possa reencontrar essa pessoa que já vai estar numa situação melhor. Da tranquilidade, né? Da consciência tranquila. Então, a receita é a aceitação mesmo. Né? É verdade. Uma coisa importante que eu gostaria que você falasse, nós temos 14 minutos de programa, mas você falasse para mim sobre o suicídio, que é importante, gera problemas depois da morte? Gera, né? Com certeza. A gente tem a literatura espírita aí, com certeza, né? Mexendo muito com isso, né? A gente tem... a gente não tem, assim, uma pesquisa que a gente possa dizer que tenha referenciais sólidos. A gente tem informações espirituais, né, que falam do estado dos suicidas depois da morte. Então, assim, parece que existe um vale de suicidas, um lugar onde os suicidas acabam indo ficar. Realmente parece que sim. Esses suicidas são levados para lá por uma questão de castigo? Isso eu também, aí eu já acho que não. Eu acho que por conta do estado emocional é que eles são levados para lá. Com Por quê? certeza.
Não é? Porque o que acontece, né? O problema não é que ele vai ser punido por um ato errado que ele cometeu, porque terminar com a própria vida é um ato equivocado, né? Nós temos um tempo a cumprir aqui na Terra, um exercício evolutivo a ser vivido, e a gente tem que dar conta disso, tá? Mas a questão não é ser punido pelo ato equivocado, porque se fosse assim, nós íamos ser punidos por um monte de coisa, porque a gente comete atos equivocados muitas vezes. A grande questão é o seguinte: qual é o estado mental de uma pessoa que comete suicídio? É um estado de transtorno, muito transtorno. Vamos imaginar assim, o ápice do transtorno. Para essa pessoa chegar a abrir mão da própria vida, ela está no ápice do transtorno mental dela. Então, quando ela acaba com a vida dela, mas a mente dela continua marcada por esse estado intenso de transtorno, ela vai plastificar no mundo espiritual, ela vai projetar no mundo espiritual todo o transtorno que está dentro dela mesma. Então, o lugar que ela vai construir, baseado no que ela está sentindo, com certeza não é um lugar bom. Com certeza. Com certeza. A própria mente, a consciência que a mente vai. E aí vai ter as afinidades. Então, existe um vale do suicida? Acredito até que sim. Mas não porque ele foi criado por Deus como uma cela de prisão para os suicidas ficarem presos. Mas é porque o que caracteriza o estado mental... Ideoplastia, isso aí. O que caracteriza o estado mental de um suicida é um transtorno muito intenso, agudo, muito agudo mesmo. Né? A gente pode dizer quase que um estado psicótico espiritual. Que você ser capaz de acabar a própria vida, você está um pouquinho quebrado com a sua própria realidade existencial. Então, um estado quase psicótico espiritual, a gente pode até dizer isso. Então, essa pessoa, ela vai desencarnar e ela vai criar ali, ela vai projetar ali o que ela está dentro dela. E vai aumentar o mesma. problema, né? Porque ela vai ver que não se livrou do problema, que ela levou ao suicídio e ainda piorado pelo fato de suicídio. Aí que o sofrimento é muito maior. Porque não parece, mas o corpo, por si só, ele nos protege. É verdade. Ele nos protege dos nossos transtornos, porque ele limita um pouco a ação desse transtorno sobre a nossa vida. Não totalmente, claro. A gente está falando justamente ao contrário. Os nossos transtornos se projetam na nossa vida. Mas por conta da materialidade, essa projeção dos nossos transtornos na nossa vida, ela é um pouco lenta, ela vai acontecendo aos poucos. No mundo espiritual, não. O mundo espiritual é plástico. Então, a matéria espiritual é plástica. Então, desencarnou com aquele transtorno, você vai projetar imediatamente ali. Então, aquilo que estava ruim vai ficar muito pior. É verdade. Muito pior. Então, não é uma solução. Não é uma solução. Procure ajudas, né? Hoje a gente tem vários núcleos de ajuda, né? Não sei aqui se está funcionando também no CVV, se está aqui. Não, mas já funcionou um tempo atrás, né? Tem muitos trabalhos hoje sendo feitos nesse sentido. Né? Eu até não tenho telefone. Casas espíritas, atendimento fraterno. Com certeza. Procure ajuda e valorize a vida. Psicólogos. Valorize a vida. Estou lendo, estou quase acabando de ler um livro do Trigueiro, né? Do Trigueiro, né? André Trigueiro. André Trigueiro, justamente sobre o suicídio. E ele justamente falando nisso, um livro muito interessante, né? Que merece ser lido. E é uma questão muito grave na nossa humanidade. É muito grave. Muito e no Brasil em especial, viu? O Brasil tem um índice muito alto de suicídios. É verdade. Alto. E as pessoas não se dão conta disso, né? Não se dão conta disso. A gente precisa estar ajudando. E cuidado com as pessoas próximas que vão dando sinais, tá? Não vale mais a pena viver. Seria melhor morrer. Cuidado, porque muitas vezes elas estão avisando que vão tentar se suicidar. Não subestime isso. Eu sei que tem gente que às vezes usa isso para chamar a atenção. Mas, na dúvida, é melhor tomar cuidado. É melhor ficar atento, né? É melhor ficar atento, né? Meu querido amigo, vou fazer, já estou terminando, mas é uma outra coisa também que as pessoas também não se dão conta, é que a pessoa fica desejando a morte o tempo todo, né? Ela não comete o suicídio, mas ela fica desejando morrer. Eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Isso também pode trazer problemas para ela quando realmente vai desencarnar? Eu conheço os espíritas que falam muito isso. Meu Deus, que louco para sair daqui e voltar para o mundo espiritual. Cuidado com isso. Nunca mais eu quero voltar a encarnar, nunca mais quero encarnar. Como se fosse... Eu tive num congresso agora em 2017, né, que um dos palestrantes lá do congresso, que estava lá com a gente, ele falou uma coisa muito interessante, que ele falou assim: você só vai deixar de reencarnar quando não fizer mais diferença nenhuma para você estar encarnado ou desencarnado. É verdade. A hora que não fizer mais diferença, aí não precisa mais encarnar. Enquanto fizer a diferença, você vai ter que voltar. Então, cuidado com isso, entendeu? Porque a vida foi feita para ser vivida. Né? As experiências, a gente tem que viver, ser feliz, fazer as coisas que a gente gosta, ajudar, compartilhar, construir um mundo melhor, se tornar uma pessoa melhor. O universo é ação, é movimento, é fluxo o tempo todo.
É verdade. Então, se você começa a alimentar um pensamento de morte, porque a morte, aquilo que a gente falou lá, hoje no começo, não é só um ato em si. A morte, ela tem um significado simbólico muito grande. Então, se você lida com esse simbolismo da cessação da vida na sua cabeça, mesmo que a sua predisposição não seja para se matar, mas você lida com esse simbolismo da cessação da vida na sua cabeça, a vida vai cessar aos poucos na sua vida, diante do seu caminho. Vai cessar como? Você vai morrer por causa disso? Não pode não morrer. Mas você vai começar a ficar apático, aí, perdi o emprego, mas perdeu o emprego porque você já vinha morrendo há muito tempo. Estou ficando doente, arrumei um câncer. Arrumou mesmo, porque a gente constrói o nosso próprio câncer, né? Então, cuidado com esse pensamento de querer abrir mão da vida. A vida está aí para ser vivida. Às vezes você não vai cometer um suicídio, mas você vive lutando contra a própria vida. E você vai criar circunstâncias de morte, que não é necessariamente o ato morrer em si. É verdade. Né? Mas a questão simbólica do morrer, que é o quê? A finitude, o enfraquecimento da vida, o enfraquecimento do seu potencial de existir. E, com certeza, o transtorno depressivo é uma das doenças muito comuns em pessoas assim. Você vê que uma das características muito marcantes nas pessoas com transtorno depressivo é justamente essa falta de motivação para viver, como se não fizesse mais diferença viver ou morrer. Então, você paga um preço por isso, que é um preço de você estar cultivando uma psicosfera ao seu redor muito deletéria, muito permeada por miasmas espirituais, por pensamentos pessimistas, negativos. E a gente sabe que existe uma lei da finitude. Você pode não ter espírito nenhum que queira mal o seu mal, mas você pode atrair, por conta de um pensamento deletério desse, espíritos que pensam como você e que vão se tornar obsessores. Eles até nem querem o seu mal, mas gostaram, olha lá, pensa como eu, vou ficar ali junto, vamos ficar juntinho ali. Faz parte da nossa turma, né? Faz parte da nossa turma, não é, Renato? É como e aí, Paulo falava, né? Da nuvem de testemunhas, né? Nuvem de testemunhas, isso mesmo, com certeza. E estão ali do lado. Você está fazendo o que eles gostam e vão ficar onde? Vão ficar perto. E vão potencializar, vai ser aquela retroalimentação, aquilo que eu falei da egrégora há pouco aqui. Né, da egrégora, desse campo mórfico. Você tanto cria um campo mórfico com pessoas que você ama e cria um sistema de energia que vocês sustentam e onde vocês respiram dessa energia, que é um sistema nutritivo que faz bem, tanto quanto você pode criar um campo mórfico com pessoas que têm pensamentos transtornados como o seu, que têm pensamentos patológicos como o seu. Então, é muito comum pessoas que estão nesse estado de tristeza melancólica, tristeza patológica, depressivos, elas terem ao seu redor, gravitando, outras individualidades que sentem e pensam assim. E que vão criando ali um sistema energético de forma de pensar deletério, pessimista, depressivo, em que tanto elas alimentam o sistema, quanto o sistema retroalimenta elas. E aquilo fica muito vicioso. Né? E quando entra uma situação dela, precisa de ajuda. E, nesse caso, com certeza, a ajuda de uma instituição espírita. E aqui, como a Gláucia Curado, ela está falando aqui, espalhar entusiasmos. É uma das maneiras melhores para você, né? Com certeza, a gente tem que tentar viver melhor, né? Principalmente no mundo como a gente está vivendo, de transição, de tantas angústias, de tantas preocupações, de tantas inquietações. A gente tem que ter um olhar otimista, um olhar esperançoso, a gente tem que estar tentando fazer o melhor que a gente puder, viver o melhor que a gente puder, aceitando aquilo que é inevitável, porque se é inevitável fugir do nosso controle, a gente não pode fazer nada, a não se aceitar. Verdade. Nesse sentido, a fé tem um papel fantástico. Jesus nos deu o caminho para isso tudo aí. Com Jesus certeza. falou tudo isso aí, né? Mas não disse que ia andar por nós. Com certeza. O caminho é nosso. É nosso. Cada um segundo as suas obras. Com né? certeza. Espalhar o amor, amar a Deus, sobre o próximo, amar ao próximo. O que quer dizer isso? É fazer tudo pelo próximo, ajudar, como fazer, espalhar alegria, entusiasmo, como a Gláucia falou. E esse é o caminho nosso. Nós estamos aqui para isso, né? E nesse sentido, a fé, ela é muito fantástica, porque ela traz essa perspectiva do que transcende, do além. Por mais difíceis que sejam as situações da vida presente, do momento presente de cada um de nós, ou coletivamente ou individualmente, né? Mas a fé traz essa perspectiva da transcendência, que dá sentido ao que está acontecendo agora, não sofrendo só por sofrer, mas dentro de um processo de aprendizagem, de vivência, de experiências para o nosso crescimento. Então a fé, principalmente a fé calcada nessa perspectiva de vida futura, de vida espiritual,
ela traz esse sentido de transcendência, que acalma, né, as nossas dores, os nossos medos, as nossas angústias. A Cristina Veloso está dando aqui os parabéns para você. Abraço, Cristina. Abraço para o Iago também. Que você é muito estudioso e que você sempre... E dando os parabéns por ter escolhido você e ter trazido você aqui. Eu vou, com certeza. A Cristina é minha amiga, Renato. Mas você também é meu amigo. E eu te conheço há muitos anos, sei que realmente o que ela está falando aqui é verdade. Então, agora, como eu te redescobri, você vai voltar aqui outras vezes esse ano ainda. Aqui, agora já sei o endereço novo. Agora você já sabe. Você esteve lá no último, né? No outro estúdio, né? Foi. Meu amigo, faltam só 2 minutinhos. Eu quero que você dê as palavras finais, feche esse tema e se despeça aí do nosso público. Então, agradecer a você, Renato, pelo convite, agradecer os amigos do programa Espiritismo em Foco, da Jovem TV, né, por essa oportunidade de a gente estar aí trocando, vocês estarem aí me ouvindo, né? E a minha mensagem foi essa aí do final, né, de esperança, de otimismo, de confiança, de crença, desse grande recado que a morte traz para a gente, né? Que é o recado da impermanência. Nós precisamos aceitar isso, né? A vida é impermanente, queiramos ou não. E não adianta que nós não vamos mudar isso. É um determinismo da vida. É verdade. Tudo é impermanente, tudo passa, né? Como diz lá a Cássia Eller, numa música, eu nem sei se é dela, mas para sempre, sempre acaba. Com certeza, né? Então, a vida ela é impermanente, tudo vai acabar, tudo vai se transformar. E o fato de acabar e se transformar não significa que vai ser pior, muito pelo contrário, porque se você acabar e se transformar com otimismo, com esperança, com confiança, você vai recriar o que acabou de maneira cada vez melhor, porque você vai estar projetando o que tem de melhor dentro de você. Com certeza. Então, o caminho que vai se descortinando diante dos nossos pés, ele é construído muito pelo aquilo que nós pensamos. Eu sei que, às vezes, de imediato, não é tão fácil você ver isso se concretizando. Mas você acreditando nisso, você vivendo uma postura mais otimista diante da vida, você vai vendo que o seu caminho vai se tornando cada vez melhor e mais feliz. Então, sem medo da morte, né? Uma apreensão é normal, com certeza. Saudade, tristeza pelos que partiram, é normal. Lágrimas pelos que se foram, é normal. Tudo isso tem o seu momento, a sua hora certa de ser vivida, precisa ser vivido, somos humanos, mas é preciso que a gente perceba que tudo é impermanente. E por mais que a gente ame, por mais que a gente acredite que nós não vamos conseguir viver sem aquela situação, nós vamos. Porque nós somos eternos, Tudo vai mudar, mas nós vamos continuar, com certeza. Então essa é a minha mensagem aí, meu abraço a todos. Parabéns, Renato, aí, pela sua luta aí, 8 anos, né? 8 anos no ar, graças a Deus. Parabéns, Renato. Mas que realmente o que faz a gente fazer esse programa é isso. São esses programas que a gente faz com os amigos que nós trazemos aqui. Vocês é que fazem esse programa, né? E essa alegria realmente de fazer acontecer. Ó, a Daniele Vignoli, né? Está dando os parabéns também para você. Um abraço, né? E mandando um abraço para todos nós. Obrigado, Daniele, Gláucia, Cristina e outras pessoas que estão aqui assistindo nosso programa, a Deia. Um abraço a todos. E semana que vem nós vamos receber aqui a minha querida amiga Dirce, lá da Milagros e do Centro Espírita Leon Denis, e ela vai falar sobre relações familiares. Então, já estamos aqui convidando a todos, nossos amigos do Facebook, aqui da Jovem TV, que estão nos assistindo, para que a gente marque já o encontro para a semana que vem com a Dirce aqui no nosso programa Espiritismo em Foco, falando sobre relações familiares. Que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, que refletir tudo sobre isso, né? Para que a gente possa viver melhor. É para isso que nós estamos aqui, né? Nesse planeta é para isso, para aprender a viver melhor, crescer, evoluir, nos tornarmos pessoas melhores. Muita paz a todos e até semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco.